Porque agora é o momento que para mim vale a pena fazer isso. Porque eu acho que a gente está no início de ciclo, e se a gente tiver confirmação de corte de juros, toda essa estrutura, a gente vai ver esse reflexo. Mas eu estou fazendo isso por quê? Porque a assimetria que eu estou buscando no cripto não é uma assimetria de 5 vezes. Então, vou fechar aqui a pergunta. Matic ainda vale a pena? Eu acho que a conclusão que a gente chega aqui na nossa visão seria certo a gente dizer que a nossa visão da assimetria de risco-retorno de Matic está se tornando mais volátil? A gente está, assim, a assimetria está mudando? Cara, E isso envolve repensar a quantidade alocada em Matic, por exemplo? Eu acho que esse momento, eu acho que a confiança no time está mudando. Ok. Assim como foi em Ethereum. Só que esse é o ponto. Quando a confiança do time está mudando, isso pode ser uma coisa muito ruim, a ponto, ok, vou sair de posição, igual no passado. Como pode ser uma coisa boa. Vou dar o exemplo do Merge. O Merge foi o momento que testou a nossa confiança. Você lembra disso? Lembro. A gente estava analisando Ethereum. A gente falou, cara, o Ethereum vai entregar uma parada muito incrível agora e os caras vão se provar e vão criar o espaço, vão criar a história deles nesse ciclo, ou nós teremos uma coisa muito complicada aqui. Eu acho que a segunda pergunta, que seria a pergunta mais adequada para definir essa alocação, é qual que é a probabilidade que a gente vê em cada um desses cenários. Qual que é a probabilidade da Polygon tirar um coelho da cartola? Ok, eu diria que se alguém tem condição de tirar um bom coelho da cartola nos próximos 4 meses, é um time como a Polygon. Você não diria? Sim. Porque eles não estão se esforçando para ficar bem na fita, sacou? É assim, eu quero ver a entrega, mas... eu quero ver uma entrega decente, tipo assim, porra. Eu entendo o que você tá falando, concordo com você. É estranho um time de marketing não tá se esforçando. Mas também tem a questão, que, pô, se você tá tanto tempo sem conseguir fazer nada, às vezes você só não consegue mesmo. Então, digamos o seguinte, se em fevereiro essa entrega decepcionar, eu acho que é hora talvez de, não é assim, agora morra Matic não serve pra nada, eu odeio Matic, que é chilique de investidor torcedor, não, mas talvez seria a hora de repensar a alocação. É uma bandeira amarela. É uma bandeira amarela. Eu acho que vale a pena num grau de confiança. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você, cara, que às vezes o pessoal não entende como é que a gente faz a nossa questão de alocação dos ativos, porque como o brasileiro, ou sei lá, os investidores são muito emocionais, né? Quando o cara gosta do token, ele entope a carteira do token, quando o cara fica chateado, fica bolado, ele também vende tudo e o caceta 4. E a gente que tem uma visão fundamentalista e monta as carteiras pensando num prazo maior, a gente não não tira as coisas de qualquer jeito. Então repensar uma alocação não é uma coisa que você repensa no dia seguinte porque no dia anterior alguém deu um choro, né, na internet. Então como é que a gente chegaria no ponto de repente... como é que seria pra gente falar, cara, então olha só, agora chegou a hora de reduzir a alocação de Matic. Que condições levariam a gente a uma ideia como essa, sacou? Ou até aumentar, se for o caso, ou manter... Eu acho que tudo depende das próximas entregas. Por exemplo, vamos falar, eu acho que o conceito Aggregator Layer é um conceito muito interessante. É um conceito que traz algo diferente do que eu estou vendo no mercado. Isso para mim é um ponto que me chama atenção, ponto que me desperta interesse. Se eles conseguirem entregar isso, ponto positivo para Polygon, mantemos a alocação. Se eles não conseguirem, cara, Yellow Flag reduz a alocação. Vou dar o próximo passo. Polygon POS. Cara, se esses caras demorarem muito mais pós-demerge para lançar o Polygon POS, é Yellow Flag. Novamente. Pega o roadmap. Os caras queriam lançar aquilo ali em abril. Se eles lançarem até abril, a Polygon POS Validium, Yellow Flag. Então, eu acho que são essas conjunturas. Até um ponto que você fala, pô, não vale a pena assumir esse risco. Agora, eu acho que uma outra coisa de dinâmica de carteira, e é isso eu vou falar de uma forma muito explícita, cara. Na verdade, duas coisas, assim, cara. Pra mim são duas opiniões fortes e... Enfim, acho que eu vou incomodar as pessoas, mas tudo bem. Cara, primeira opinião forte. As pessoas vendem multiplicações de cripto que não são reais para esse ciclo. Primeira coisa. Todo mundo assim, tá falando... Da expectativa do quanto sua carteira se multiplica. Sim. Todo mundo tá falando
de fazer 10 Cs como fazer 10 Cs fosse uma coisa muito fácil. Uma coisa muito simples. Último ciclo, pegando all-time high para all-time high do Bitcoin, o Bitcoin fez 3,3 vezes. Saiu de 20 mil dólares a 69 mil dólares. Esse ciclo a gente não vai fazer 3,3 vezes no Bitcoin. É muito boa. pouco provável. Porque é um mercado muito maior. Então, eu acredito que a gente vai fazer 1,5 estourando 2,5 vezes no Bitcoin. Que é o Bitcoin a 100 mil a 150 mil dólares. Ok. Para mim, Bitcoin a 100, É uma visão, é uma visão que eu vai me surpreender. Eu não estou falando que é impossível, que fique muito claro para hater ou qualquer porra. Eu estou falando que vai me surpreender. Um Bitcoin acima de 100, 150 mil. Então, se você agora está olhando para o mercado e falando, eu quero fazer o sonho dourado de 10 vezes. Cara, se você tem uma aplicação 70% Bitcoin e Ethereum, você não vai fazer. A menos que você esteja contando com airdrop, com outras coisas, esteja trazendo pra caramba on-chain e tudo mais. Mas se você tem 70% Bitcoin e Ethereum, você não vai fazer. Porque nem Bitcoin nem Ethereum tem uma estrutura tão plausível assim para fazer 10 vezes nesse ciclo. Do ponto de agora. 10 vezes do Bitcoin ao ponto de agora, você está falando do Bitcoin a 400 dólares. 10 vezes no Ethereum do ponto de agora, você está falando do Ethereum a 25, quase 23 mil dólares. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E você está falando de um ativo superar performance que eles fez em ciclos anteriores quando ele era menor. Então, eu acho que minha primeira visão, agora falando de carteira de modo geral, é essa. Agora é uma hora difícil, porque é uma hora de tomar risco. Se você está buscando fazer 10 vezes nesse ciclo ou mais, risco em altcoins. E isso dói, porque é difícil. E a segunda coisa é que, cara, eu também sendo super direto. Muita gente bateu no peito, AOP, ARB e tudo mais. Mas, cara, acho muito difícil ter gente que estava com mais do que 5, 10% alocado nesses ativos. Sim, para pegar essa super assimetria. Com grandes posições, e não adianta, né? E de verdade, não adianta nada você ter 1%, 2% da sua carteira que faz 10x. Fazer 10x em cima de 1% da carteira. É legal para você postar o stories e falar, legal, a tese que eu peguei lá fez isso. É legal para isso, cara. De resto, se você não tá tomando risco na sua carteira, você não ganha dinheiro. Então essa é a minha segunda leitura. Então, eu teria cuidado do como você está disposto a assumir risco em algumas teses, assim. Esse é meus 2 parênteses em relação a tudo isso e meu momento de carteira. Porque, cara, meu momento de carteira atual, cara, eu tô tomando risco pra caramba, tipo, pra caramba. A queda do mercado tá machucando minha carteira. Enfim, a minha carteira está caindo mais que o Bitcoin. Mesmo com as proteções que eu faço. Porque agora é o momento que para mim vale a pena fazer isso. Porque eu acho que a gente está no início de ciclo, e se a gente tiver confirmação de corte de juros, toda essa estrutura, a gente vai ver esse reflexo. Mas eu tô fazendo isso por quê? Porque a assimetria que eu estou buscando no cripto não é uma assimetria de 5 vezes. É um pouco da minha leitura do momento atual de mercado. Então, eu só tomaria também cuidado um pouco com essa leitura. Agora, falando de Polygon especificamente, eu acho que, assim, para minha carteira é isso. É um ativo que eu tenho uma posição boa. Eu estou confortável no momento da minha posição. Se Polygon entregar mal o aggregator layer, eu vou repensar minha posição. Se Polygon entregar mal, a Polygon Validium, se ela demorar mais do que o meio desse ano, eu vou repensar uma parte da minha posição. E a forma que for lançado os kits de desenvolvimento, a X1 e todos os outros kits de desenvolvimento vai ser outra coisa que vai fazer eu repensar minha posição. Acho que são os 3 pilares principais para minha tomada de decisão daqui para frente em relação a Polygon. Mas eu acho que os caras ainda têm caminho e espaço para trazer alguma coisa interessante. Acho que é um momento que, se a gente realmente vê esses marcos, como você colocou, passarem, e não houver uma resposta à altura, eu acho que aí a gente fala, realmente, cara, agora tá na hora de mexer, né? Concordo contigo que é um bom marco, né? A gente já vai ter uma noção melhor se esse coelho na cartola ou não existia, ou se ele vai ser, né, tirado da cartola, e vai ser um momento interessante para reajustar. Mais uma coisa que a gente pode ficar de olho, cara, vai ser a resposta do time da Polygon versus todas as outras segundas camadas para ver a corrida da adaptação para o EIP 4844, né? Quais blockchains vão conseguir... vai ser legal de ver. Isso é um negócio legal. Eles não mencionaram também, né? Vai ganhar muito. Exatamente. Então, se eles saírem na frente, né? Quem sair na frente vai baixar a taxa muito antes. Isso pode dar um efeito interessante de mercado.
né? Eu não vi nenhuma blockchain ainda se posicionando muito para IP 4844, com exceção de umas blockchains novas que já estão preparadas para isso. Acho que a Taiko, por exemplo, que está em testnet, a Taiko ela já está virada no 4844. É só ficar pronto que ela vai, tipo, ligar o negócio, sacou? O time que eu vi que falou alguma coisa o time que falou foi o da OP. A OP que já comentou um pouco isso. Eles são muito próximos do time da Ethereum, né? Da Ethereum Foundation, sim, digamos assim. Quem deu o conceito, né, do Proto Dunk Sharding foi o Proto Lambda, que é um dos caras que produz produto dentro da OP. Tá. Cara muito bom, tecnicamente. Muito bem, cara. Conheci ele na Colômbia, quando tava na conferência da Ethereum. Acho que tem um caminho legal. Então, vou fechar aqui a pergunta. Matic ainda vale a pena? Eu acho que a conclusão que a gente chega aqui, na nossa visão, ainda vale, só que ela está numa berlinda... Ela tem alguns mais planos. Eu acho que temos que avaliar Aggregator Layer, de fevereiro, temos que avaliar a entrega da Polygon POS Validion, e temos que avaliar como vai ser o lançamento dos kits CDKs. Acho que essas são as três. E a comunicação desses kits, o quanto isso vai refletir no ecossistema da Polygon. Acho que são os 3 pontos principais. Todos os dias eu te mando um e-mail te explicando tudo o que há de mais relevante no mercado, analisando os principais protocolos, dando dica de airdrops e muito mais. Se você quiser receber meus e-mails diários de forma 100% gratuita, você precisa se inscrever no Crypto Today. Basta clicar no link aqui, que está no primeiro comentário fixado, que você vai ter acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Todas as minhas dicas, todas as minhas visões, acredite. Vai te tomar menos de 1 minuto e você vai ficar à frente de todo o mercado, recebendo as melhores análises que eu vou escrever diariamente e pessoalmente para você.